Aula de Geografia. Os povos indígenas e sua cultura. O que você sabe sobre os povos indígenas que vivem no Brasil? Qual a importância desses povos para o Brasil? Existem diversos povos indígenas no Brasil e cada um possui uma língua, hábitos, cotidiano e modo de vida próprios. Leia o texto a seguir de Daniel Munduruku sobre os povos indígenas. Neste mesmo Brasil, moram aqueles que a história passou a chamar de índios, e são assim chamados por conta de sua existência em nossa terra quando o Brasil foi descoberto, em 1500. Estima-se que nessa época havia mais de 5 milhões de indígenas, e eles pertenciam a quase 1000 povos diferentes. Ao longo da história do Brasil, muitos povos foram exterminados pela ganância dos estrangeiros, até que restassem apenas cerca de 200 povos com grande diversidade cultural. Isso significa que esses povos são diferentes entre si, não existindo por isso o índio brasileiro, e sim pessoas que se relacionam diferentemente com a natureza. Para saber mais, Daniel Monteiro Costa, ou apenas Daniel Munduruku, pertence ao povo indígena Munduruku. Ele nasceu em 1964, na cidade de Belém, no estado do Pará. Apesar de ter nascido em uma cidade, ele ia com frequência para a aldeia indígena de seu povo. Após terminar os estudos, Daniel ingressou no curso superior de filosofia e se tornou autor de livros. Ele já escreveu 52 livros para crianças e adultos. Entre eles está o livro Histórias de Índio. Dos europeus, a partir do século XV, muitas línguas e povos indígenas desapareceram por causa dos conflitos, dos massacres e das doenças a que esses povos foram expostos. Apesar de terem sido os primeiros habitantes das terras que hoje formam o Brasil, atualmente os povos indígenas lutam para manter suas terras e seu modo de vida. Segundo a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, existem atualmente cerca de 305 povos indígenas, falando 274 línguas diferentes. Atividade. Observe as imagens abaixo. Aqui nós temos uma aldeia indígena em Querência, no Mato Grosso. E aqui nós também temos uma aldeia indígena localizada na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Quais as diferenças entre as aldeias indígenas mostradas nas fotografias acima? Observem as duas fotos que são aldeias e escreva aqui quais as diferenças que você nota, percebe que há entre as aldeias. O modo de vida dos indígenas. Há uma variedade de povos indígenas no Brasil. Apesar de cada um possuir seu próprio modo de vida, é possível notar que sua relação com a natureza e alguns de seus costumes são bastante similares. Veja as fotografias a seguir. Os grupos indígenas que vivem em áreas de mata mantêm uma relação muito próxima com a natureza. Eles entendem a importância dos elementos naturais para a vida e fazem uso deles de modo com cuidado. Aqui nós temos a moradia indígena, né? Como a fotografia está mostrando. É uma oca em uma aldeia Caiapó, em São Félix do Xingu, no Pará. Aqui os indígenas estão pescando no município Feliz Natal, no Mato Grosso. E aqui uma mulher indígena que está coletando a planta em Gaúcha do Norte, no Mato Grosso. A forma como os indígenas se relacionam com a medicina também é bastante diferente. Apesar de vários grupos indígenas terem contato atualmente com remédios e vacina, muitos fazem uso apenas de ervas e plantas para tratar doenças e enfermidades. Algumas descobertas científicas na área farmacêutica são oriundas, inclusive de conhecimentos indígenas. Você sabia? Atividade. Pinte no quadro abaixo palavras que têm relação com o modo de vida indígena. Aqui, ó, entre todas essas palavras, você só vai pintar as que têm o modo de vida do índio, o modo de vida indígena.
Com base nas palavras que você identificou no quadro e no que você estudou, faça um desenho no espaço abaixo, representando uma paisagem indígena. Aqui o espaço para você realizar o seu desenho. Muitos povos e línguas indígenas que existiam não existem mais no Brasil. Por que isso aconteceu? Você responde aqui. Pesquisando. Existem diferentes povos indígenas no Brasil. Pesquisem em jornais, revistas, livros ou na internet o nome e uma foto de 2 povos indígenas diferentes. Pesquise também o modo de vida desses povos, seus hábitos alimentares, as atividades que eles realizam e o local em que eles vivem no Brasil. Após sua pesquisa, recorte e cole as fotografias desses grupos no quadro abaixo. Então, você faz essa pesquisa e cola aqui as fotografias que você encontrar. Essa é a aulinha de geografia. Você realiza as atividades e manda para o seu professor.